Antes de te perguntares como é que vieste aqui parar, eu já vou explicar isso, mas antes de mais eu vou te dizer daquilo que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu vou falar de apostas combinadas. Se tu estás aqui, é provavelmente um tipo de apostas que tu fazes com alguma regularidade. É um tipo de apostas que provavelmente te faz perder algum dinheiro com regularidade, infelizmente, e como tal eu vou investir o meu tempo aqui para, espero eu, conseguir explicar-te porque é que tu perdes em apostas combinadas e o que é que tu podes fazer para evitar perder com apostas múltiplas, ok? Portanto, presta muita atenção, fica desse lado e, como sempre, reforço, não te esqueças de usar e abusar da plataforma da APWin, é totalmente gratuita. Junta-te também ao nosso grupo 100% grátis no Facebook, vai ser o primeiro link na descrição. E, em terceiro lugar, deixa um gosto no vídeo, subscreve o canal e ativa as notificações. Mas, portanto, e sem mais demoras, vamos falar de apostas combinadas. Porque é que tu perdes? Não te estou a querer criticar, não há respostas certas ou erradas e eu vou-te tentar ajudar para que consigas começar a ter resultados positivos com este tipo de apostas. E eu vou, em 5 pontos, explicar-te porque é que tu, neste momento, perdes em apostas combinadas. E o ponto 1 é porque tu apostas com base no nome das equipas. Repara, nós neste momento estamos no europeu e sempre que nós virmos uma seleção com o nome França, Alemanha, Portugal, Holanda, entre outros, nós temos a tendência de imediatamente pensar, ok, esta seleção. E da mesma forma acontece também nos clubes. Se nós olhamos campeonato holandês, mal nós vejamos o nome Ajax ou PSV, nós vamos imediatamente pensar, ok, vou apostar. Mas isso é um enorme erro, apostar apenas com base no nome das equipas, porque é uma forma de analisar, nem deve ser considerado analisar, o jogo de uma forma extremamente redutora. O segundo ponto é porque olhas apenas a odd. E tu tens uma equipa A que joga contra a equipa B, se calhar até conheces o nome da equipa A, imagina Milan contra Sassuolo, e tu vais ver uma odd do Milan e se calhar se tu vires a odd do Milan a 1.2 tu não vais apostar, mas apenas pela odd estar eventualmente a 1.6 ou 1.7 tu vais dizer assim, o Milan é bom e eu vou apostar. Isso é também um erro cometido muitas vezes porque a odd só nos diz qual é a probabilidade do evento nos olhos da casa de apostas depois de a casa tirar a sua comissão. Ou seja, não nos diz o que é que tem valor ou o que é que não tem valor, diz-nos sim o que é que a casa acha que vai acontecer e como é que a casa está a corrigir o seu risco. Relembro um ponto extremamente importante. O odd mais não é do que a probabilidade que a casa dá ao evento junto com a comissão que a casa cobra. Ou seja, por exemplo, numa casa como o Placar vai cobrar uma comissão de 5%, por exemplo, nos mercados principais em futebol. A partir do momento em que tu tentas ir para o acima ou abaixo de 2,5%, a comissão vai para 10%. Se tu vais, por exemplo, para um ambas marcam ou resultado ou intervalo, chegamos a números quase nos 15% ou 20%. Ou seja, por €1 que tu apostas, tu estás imediatamente a dar 15 ou 20 cêntimos de comissão para a casa de apostas. Ou seja, do teu euro apostado, apenas 85 cêntimos são efetivamente investidos numa equipa ou num desfecho. O ponto 3 é porque tu não analisas realmente a aposta. Eu já fiz outros vídeos a explicar isso, é um dos conteúdos que eu costumo partilhar com bastante frequência na APWin, mas eu, por exemplo, tenho um processo que varia entre 7 a 12 pontos antes de eu fazer uma determinada aposta. Porquê? Porque eu aposto de uma forma extremamente profissional. Não quer dizer que seja o teu caso, não é obrigatório que tu
também o faças, é apenas o que eu faço porque eu quero ter resultados de apostas relativamente profissionais, ok? No entanto, mesmo que tu queiras apostar de forma recreativa, é preciso analisar muito mais do que apenas o nome da equipa, a odd, e dizer assim, o Milan está a 1.6, 1.7, vou apostar, o Benfica está a 1.5 em casa, vou apostar, o Manchester City joga fora, está a 1.8, vou apostar também. Infelizmente isto é uma coisa que muitos apostadores em Portugal fazem, mas é uma forma errada se nós quisermos lutar pelo menos por ter lucro nas apostas, porque é uma forma extremamente redutora. Portanto, é mais importante tu apostares menos, mas ter um processo que te permita dizer assim, justifica apostar neste determinado evento, neste determinado desfecho ou não. Se justificar, fazes uma aposta, se não justificar, aliás, muitas vezes é o melhor a fazer, vais para o jogo seguinte, para o evento seguinte ou para o dia seguinte. Para te dar uma ideia, qualquer jogo que seja analisado em menos de 15, 30 minutos é um jogo analisado de forma extremamente superficial. Mais uma vez reforço, não quer dizer que esteja certo ou errado, o que quer dizer é que para análises superficiais o mais provável é nós termos resultados superficiais que neste caso equivalem a resultados negativos. O ponto 4 é um ponto da natureza humana, que é a ganância. E se tu tens ganância, como eu também tenho, todos nós temos, é importante nós estarmos conscientes dessa ganância. Porquê? Porque nós muitas vezes, eu não faço, lá está, porque eu quero apostar de forma profissional, mas um apostador que faça apostas combinadas muitas vezes vai olhar para uma determinada odd e vai dizer assim, eu estou com uma odd de 10 nesta combinada. Se eu adicionar mais um evento com uma odd de 2, por exemplo, esta determinada equipa a ganhar, eu acho que é capaz de bater, a odd da combinada vai passar a uma odd de 20. Uma odd de 20 já é mais fixe. E depois olhas para outro evento qualquer e diz assim, eu estou com uma combinada com uma odd de 20 e se eu adicionar outra aposta que tem uma odd de 2,5? Não é tão provável bater, mas se bater, a minha combinada passa a ter uma odd de 50, por exemplo, ok? E portanto, nós temos esta ganância nas apostas porque lida imediatamente com dinheiro é ainda mais frequente. No entanto, é importante nós termos consciência disso e sermos capazes de, se o nosso objetivo for apostar profissionalmente, não é obrigatório, mais uma vez reforço, que seja o teu caso, temos que ter consciência desta ganância e perceber o que é que nós podemos fazer para combater esta ganância nas apostas esportivas, nomeadamente nas apostas múltiplas. E agora, antes de avançar para o ponto 5, relembro. Deixa, por favor, um gosto no canal, ajuda a APWin, ajuda o conteúdo da APWin que nós partilhamos sempre de forma totalmente gratuita e, se quiseres, subscreve o nosso canal, ativa as notificações para seres notificado ou notificada de cada vez que nós lançamos mais conteúdo de valor de forma gratuita no nosso YouTube. E agora vamos ao ponto 5, que é o ponto mais profundo e é o ponto pelo qual eu não faço apostas combinadas. Ora, nós falamos há alguns minutos atrás que a casa recebe sempre uma comissão por cada aposta feita. E o que é que acontece quando nós fazemos mais do que uma aposta? A comissão acaba por se multiplicar a ela mesma, ok? E portanto, por exemplo, se tu fizeres 5 jogos no mercado de um X2, significa que tu vais ter uma comissão, por exemplo, no placar à volta dos 5%, significa que tu estás a ter uma comissão de 5% multiplicada por uma comissão de 5% e isso feito durante 5 jogos. Com este exemplo, pensa que tu estás a pagar mercados principais, 5 jogos com uma comissão de 1.05, estás a pagar quase 30% de comissão à casa de apostas. O que é que isto significa? Duas coisas. Primeiro, que a tua odd devia ser pelo menos 30% mais alta, ok? Se a tua odd for de 30, ela devia ser pelo menos de 39 ou superior, eu já vou explicar porquê, para a tua aposta ter um valor que era justo. E o segundo ponto é o seguinte,
Por causa disso, por causa da comissão e porque muitas vezes o apostador recreativo não compreende estas comissões, acaba por fazer muito mais combinadas, porque não compreende este conceito, e de 1 euro que tu apostas, basicamente 70 cêntimos estás a apostar realmente no evento e 30% são imediatamente para a casa. E depois a casa também sabe. Como tu vais apostar, como eu falei nos pontos anteriores, com base no nome da equipa, com base na odd, sem perceber muito bem como é que as combinadas funcionam, e porque tu precisas que todos os jogos da tua aposta combinada sejam acertados para a tua aposta ser ganha, que 99% das vezes tu vais perder, ok? E o que é que isto significa? Significa que a casa não só vai ficar imediatamente à cabeça com os teus 30% de comissão, como vai também ficar com o teu euro, ou o resto do euro, que efetivamente foi apostado. Isto pode não parecer muito, mas repara, basta tu fazeres uma aposta com 6 eventos, por exemplo, 4 deles no mercado de 1x2 e 2 deles com um mercado mais alternativo, onde a casa vai cobrar 10, 12% de comissão. Tu, neste cenário, mais de metade do teu valor apostado está a ir como comissão para a casa de apostas. Apostas 1 euro, 55 cêntimos ou mais, depende das apostas, vai imediatamente para a casa e a tua aposta é feita com 45 cêntimos apenas. Ou seja, a tua odd devia também ser 50% mais alta e o teu ganho potencial vai ser menos do que 2/3 do que seria em situações normais. E eu tentei manter este vídeo bastante simples, fácil de compreender. Há conteúdos mais complexos na APWin, não era esse o objetivo, mas o objetivo do meu conteúdo era explicar-te de uma forma simples porque é que tu acabas por perder nas apostas combinadas. Não é que esteja certo, não é que esteja errado, depende do que tu queres como apostador, depende do teu nível de conhecimento, entre outros. Um pequeno à parte, é absolutamente mentira quando um apostador diz eu só faço combinadas porque a banca é pequena, se a banca fosse alta eu não fazia. Isso não é verdade. Um gerente de uma empresa pequena tem que gerir exatamente da mesma forma que um gerente de uma empresa grande. Um jogador, quando joga na segunda divisão portuguesa, tem que jogar exatamente da mesma forma do que se e quando ele for para o Real Madrid, entre outros, ok? E portanto, eu queria explicar-te a parte das combinadas, porque é que tu perdes e se tu conseguires pegar nos 5 pontos que eu falei, dar a volta e perceber como é que eu posso não fazer isto, os teus resultados vão, garanto-te, ficar com um número muito mais positivo. E os 5 pontos que eu mencionei, o ponto 1 porque tu apostas com base no nome da equipa, ponto 2 porque apostas com base na odd, ponto 3 porque não analisas realmente a aposta, ponto 4, porque tu tens ganância, todos temos, é preciso saber combater. E ponto 5, porque, espero eu, até este vídeo, não eras capaz de realmente perceber como é que se funcionam as apostas combinadas, como é calculada a comissão e qual é a comissão que tu estás a pagar em 2 exemplos de apostas múltiplas que eu dei aqui. Espero que tenha sido um conteúdo útil para ti. Se foi, deixa por favor um gosto no vídeo, subscreve o canal e ativa as notificações e conto contigo na APWin e espero que a partir de agora os teus resultados melhorem. Um abraço e até à próxima.